eu morava em uma cidade no interior do Nordeste, uma cidade bem simples, pequena e de poucas oportunidades. Meu esposo, ele tinha 2 trabalhos, só que não dava de manter a nossa família, sabe? O salário era muito pouco, ele trabalhava muito, mas não era bem remunerado, né? E um dia chegou uma empresa na nossa cidade e eu falei para ele, né, que eu tinha vontade de trabalhar nessa empresa para ajudar ele. E ele, como sempre, teve de acordo e falou que eu que sabe, né, se eu quisesse, que eu podia ir lá tentar. Então fui deixar meu currículo. Deixei meu currículo e no outro dia eles me ligaram, né, marcando uma entrevista. Eu fui para essa entrevista. Chegando na entrevista, eles falaram para mim que o trabalho funcionava da seguinte forma: como a minha cidade era pequena, eu não iria trabalhar os 30 dias, né? Mas durante esses 30 dias iria dividir 15 dias na minha cidade e 15 dias em uma outra cidade próxima. E perguntaram se eu estava de acordo. E lógico que eu falei que estava, né? Até porque as condições lá em casa não estavam nada fácil. Eu trabalhando iria ajudar bastante. Tudo bem, então eu comecei a trabalhar e chegou um certo dia que eu estava na outra cidade prestando serviço e as minhas amigas de profissão, né, do trabalho, me chamaram pra gente ir um festejo que estava tendo nessa cidade. Aí eu falei, não tem nada, né, eu vou lá. Eu fui. Chegando lá, as meninas começaram a beber e eu nunca gostei muito de beber, né? E aí elas insistiram, eu falei, também tem problema, né? Vou beber só umas 2. Só que dessas 2 eu acabei extrapolando. Só que em momento algum eu perdi a consciência de não saber o que eu estava fazendo. Eu sabia de tudo. E quando eu cheguei lá nesse festejo, um rapaz, sabe, me chamou bastante atenção. Ele ficava me encarando bastante, eu até desviava os olhares, até porque eu era casada, né? Mas no final da festa eu não resisti, ele foi lá, se apresentou, eu me apresentei pra ele. Enfim, acabou rolando da gente, né, ficar. E a gente ficou. E eu pensei que ia ficar por isso mesmo, né? No outro dia eu fiquei, assim, bastante com a consciência pesada. Eu falei que, meu Deus do céu, como que eu pude fazer isso, que não era certo. Aí tudo bem, eu fui e falei, não, vou deixar isso de mão. Só que eu não esperava que esse rapaz tinha acabado de chegar na empresa e que esse rapaz estava trabalhando na mesma empresa. Então todos os dias ele estava ali pertinho e sempre se insinuando para mim. E a gente começou a ter um caso, começamos a se envolvendo. Ele sempre queria saber da minha vida. Eu nunca deixava claro para ele nada, né? Ele nem sabia qual era o meu endereço, mas ele descobriu a cidade que eu morava. Aí, uma certa vez, ele foi lá na cidade onde eu morava e conseguiu o meu endereço. Quando ele conseguiu o meu endereço, ele tinha comprado um buquê de flores e eu estava jantando com meu esposo e meus 2 filhos nesse momento. Aí ele bateu na porta. Quando eu abri a porta, que eu vi ele com aquele buquê de flor, eu não sabia ali. Eu acho que minha alma saiu de dentro de mim, sabe? Porque ele não sabia que eu era casada, nenhum dos dois sabia de nada, né? Eu tava me relacionando com 2 pessoas ao mesmo tempo. E naquele momento tudo foi descoberto, né? Lógico que meu esposo ficou bastante decepcionado, minha família também. Ele também, né? Ele questionou por que eu não falei a verdade, e o meu esposo, e eu vou poupar vocês dessa parte. Mas enfim, acabou que nessa situação os meus 2 filhos foram embora com o pai, eles não quiseram ficar comigo, né? Eles ficaram bastante tristes. Pelo que eu tinha feito. E esse rapaz também. No outro dia eu não sabia onde colocar a cara, sabe? Eu via ele e ficava assim de cabeça baixa, não conseguia olhar para ele direito. Até que a minha chefa, no mesmo dia, me chamou, né, para uma conversa. Eu pensei que seria alguma coisa de trabalho. Só que no momento que eu subi lá em cima, ela pediu para mim assinar todos os papéis e que naquele momento eu iria embora, né? Eu não iria mais fazer parte daquela empresa, que eu estava sendo demitida. Eu questionei, perguntei o porquê, o que eu tinha feito, né? Eu não imaginei que seria por causa dessa aventura que eu tive com esse rapaz que trabalhava na mesma empresa. Mas foi. E sabe por que foi? Porque, por incrível que pareça, esse rapaz era filho do dono. Eu não sabia, ele nunca deixou claro isso também. Até porque eu não fazia questão de saber de nada da vida dele, para que ele também não viesse saber da minha. E resumindo essa história, eu tentei me relacionar com 2 pessoas e acabei ficando sem nenhum. E acabei ficando sem emprego, sem meus filhos. Perdi completamente o respeito, né? Na minha cidade eu fiquei bastante falada. E tento até hoje me recuperar, né, da situação que eu causei na minha vida, na vida deles. E hoje está sendo muito difícil, né? E se eu pudesse voltar atrás, eu jamais faria aquilo. Porque tudo que eu fiz não foi porque ninguém me obrigou, foi porque eu quis. Então, para tudo, há uma consequência. E que isso fique de lição para vocês.